Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Então, eu vim trazer hoje pra vocês a primeira resenha do mês de março aqui do canal. Vamos lá? Gente, o primeiro livro de março que eu li, já finalizado, foi o livro As Esposas, de Terry Fisher. Na verdade, eu nunca havia lido nada dessa autora, tá? Ela foi conhecida como uma coautora junto com a Colleen Hoover. Eu acredito da trilogia Nunca Jamais. É uma trilogia bem conhecida da Colleen. E a Colleen faz parte do meu coração, né, gente? Então, eu não podia esperar menos dessa autora. Acontece que esse livro foi uma recomendação da livraria Ponto e Vírgula aqui da minha cidade. Já vou fazer uma publis deles, que ela é um amor de pessoa. Ela sempre me recomenda livros maravilhosos. E eu pedi um livro que falasse alguma coisa sobre a mente humana, enfim, alguma coisa psicológica. E esse livro ela me indicou, eu não havia ouvido falar nada sobre. Depois eu fui pesquisar aqui na plataforma, em outras redes sociais, sobre este livro, sobre a autora. E me interessei mais e mais por ler a ele, né? Pra escolher ele pra ler esse mês. E assim, como eu estou em parceria com uma comunidade, com leituras coletivas, lá em outra plataforma, só pra ler mulheres esse mês, como esse mês é o mês das mulheres, aí então eu resolvi escolher ele ser uma das minhas leituras desse mês, né? Nós estamos lendo mulheres, autoras femininas, e não me arrependi, tá? É um livro super emocionante, é um livro que te pega de jeito. Ele, na verdade, é um thriller psicológico, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho como é que é a sinopse dele. Normalmente, gente, eu não gosto de ler a sinopse, principalmente quando o livro ele já é um pouco mais famosinho e tal. Não gosto de pegar muito spoiler e tal, mas eu vou ler pra vocês entenderem um pouco como é que ele se inicia, como é que é o fundamento desse livro, tá? Ó, Seth, que eu acho que é Seth que se fala, tem um arranjo matrimonial nada convencional. Ele tem 3 esposas e separa um dia na semana para viver como marido de cada uma delas. Isso não é um problema para Quinta, a esposa das quintas-feiras, pois ela o ama tanto que nem se importa em compartilhá-lo. Bem, pelo menos é isso que diz a si mesma. Aí acontece, aqui um pouquinho mais pra baixo vai contar um acontecimento, né? Quinta, ela conhece Seth, né, numa lanchonete, no restaurante, e ali eles começam a conversar, ter uma relação, e ele informa a ela que ele é casado, já tem um relacionamento, só que a mulher dele não quer ter filhos. E ele quer muito constituir e aumentar a família. Então ele propõe, né, pra ela, pra poder ter um relacionamento conjugal com ela, enfim, com essa Quinta. E ela passa a ser a segunda esposa dele. E acontece o seguinte: vai acontecer no decorrer da história, no decorrer do livro, alguns contratempos, está acontecendo uns problemas que o Seth vai conseguir ter um outro terceiro relacionamento pra ele. Enfim, e a Quinta, que é a nossa personagem principal, ela consegue, dentro da cabeça dela, entender, né, que o esposo dela, que o marido dela precisa desses relacionamentos pra se sentir completo. Mas, gente, esse livro, ele me lembrou muito de uma outra história, de um outro livro. Claro que as histórias são totalmente distintas, não tem nada a ver. Mas, assim, a sensação que me fez sentir, enquanto eu estava lendo esse livro e após o término da leitura, me fez de boba, sabe? É igual o livro A Paciente Silenciosa. Claro que A Paciente Silenciosa é uma história de assassinato, enfim, só que também é do âmbito de thriller psicológico. E a gente vai se aprofundando, né, na história, no contexto todo dos personagens, e a história vai levando a gente para um outro caminho. E esse livro é a mesma coisa. A gente pensa que tá entendendo o livro, que tá entendendo a mente da Quinta, que tá entendendo a mente do Seth, das outras esposas. Na verdade, tem uns pontos que vai acontecer um pequeno detalhe nesse desenrolar logo no início do livro, que ela vai se atiçar, né, a conhecer as outras esposas, porque até então ela não conhecia. Então, ela vai se sentir meio coagida e se sentir à vontade para poder buscar conhecer as outras esposas, onde elas moram, o que elas fazem, e ela vai a fundo. Só que a gente vai percebendo que a gente vai se integrando dentro dessa história e a história leva a gente por um caminho que não é nada daquilo, sabe? Só no final do livro que a gente vai entender o porquê de tudo isso, o que realmente está acontecendo e quem são essas esposas, o que elas são, o que elas fazem, se elas realmente existem ou não. Então, assim, não vou dar muito spoiler, né? Porque o livro, eu não quero trazer aqui a situação, né? Como a história se desenvolve, como a poligamia, né, enfim, leis, o que é o certo, o que é o errado, se ela tá correta, se ela não tá. Eu quero trazer aqui pra vocês uma resenha mostrando a minha experiência com a leitura e também mostrando o que
através de um trauma, claro, que vocês lendo o livro, vocês vão entender que todo o contexto, toda a história vai se aprofundar mais perante a um trauma que ela teve, né? Que na verdade é um plot que está dentro do livro, que se eu falar, né, não vai ter graça para os leitores que não leram ainda. Há causa, sim, de alguns problemas psicológicos na vida dessa personagem principal, e que acontece muito no dia a dia, né, de algumas pessoas, porque a nossa mente, ela é um campo, né, ela é um campo muito extenso, e para ela, às vezes, poder se proteger, ela cria alguns bloqueios. E fazendo esses bloqueios, ela pode sim estar trazendo para a pessoa algumas rotinas e algumas situações que para ela parece ser real. Então, a nossa mente, sim, ela tem a capacidade de transformar o que é no que não é, ou vice-versa, porque a gente tem grande poder sobre isso na mente. Então, esse livro é sensacional, eu trago pra vocês. É um dos meus favoritados do ano, porque é um livro muito bom, principalmente também para quem estuda a área da saúde, a área psicológica, terapêutica, e aquelas pessoas que amam saber mais a fundo sobre a mente humana, sobre o psicológico, o consciente, o inconsciente, e o que ele pode estar trazendo na nossa rotina, na superfície mental, né? Então, esse livro é muito bom. Assim, para quem tá começando a estudar e a entender a mente humana, é um livro bem raso, tá? Por mais que ele tenha a sua complexidade, traz vários assuntos, na verdade, né? Que podem ser discutidos, que podem ser compreendidos pelo leitor. E ele é muito interessante. Se eu falar alguma coisa que possa revelar algum spoiler, não vai ter graça. Então, eu recomendo vocês a lerem o livro, tá? Ele fala muito da mente humana. É uma área que eu estou aprendendo bastante agora, que eu estou em formação também. E me ensinou bastante, tá? Sobre como que a mente trabalha após alguns traumas. Então, a gente pensa que tudo é real, mas nem tudo pode ser real. Às vezes, alguns pontos podem sim ser algumas sabotagens da nossa própria mente para causar uma realidade que a gente queira. O livro é muito bom. A diagramação, a fonte, o tamanho do livro, o espaçamento, isso não cansa, né, a visão. É um livro de 334 páginas. Eu confesso que eu li ele em 2 dias. Normalmente, de 300 para 400 páginas, eu leio em 2 dias. Quando, assim, tá bem leve a minha rotina. Mas foi um livro que eu li super rápido e foi maravilhoso. O primeiro livro, gente, eu tô impactada com todas as experiências que eu estou tendo com todos os livros que eu estou lendo esse ano. Claro que é salvo que tem alguns que eu não gostei muito, mas todos estão me trazendo experiências maravilhosas, tanto no meu âmbito profissional, quanto também por ser um hobby, por ser uma distração. Então, esse livro eu venho trazer aqui pra vocês e eu super recomendo. Eu já vi várias resenhas aqui no canal, todos eles foram muito bem recomendados. Eu dou 5 estrelas pra ele. Ele é maravilhoso, tá, gente? Eu super recomendo ele pra vocês. E é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostam desse tipo de resenha, desse tipo de conteúdo, eu convido vocês a se inscreverem no canal. Se vocês já são inscritos, ativem o sininho, para que cada vez que eu venha trazer vídeos novos aqui pra vocês, o YouTube entenda que vocês gostam desse tipo de vídeo e vai entregar pra vocês de primeira mão, tá? Deixa o seu like. E eu estou também em outras plataformas e eu espero que vocês me acompanhem lá também. E é isso, tá, gente? Muito obrigada. Beijos!